Boa tarde a todos, aqui é o professor Tário Bezerra e hoje a gente está aqui por esse método não tão convencional para nós, né? Para trabalharmos a nossa revisão para PPPU, que vai ser agora nesse sábado próximo, ok? Bem, pessoal, como vocês já devem ter visto no edital e eu falei também em sala de aula, a PPPU vai ser apenas uma peça processual e ela vai ser delimitada apenas sobre a matéria de recursos, ok? Eu trago aqui já no primeiro slide um alinhamento que houve com a mudança do CPC. Com a mudança do CPC, nós agora temos todos os recursos com um prazo de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Para a nossa PPPU, o que nos vai interessar são as seguintes peças: embargos de declaração, apelação e agravo de instrumento, ok? São essas três peças aqui. Tirando embargo de declaração, que vocês têm que ter atenção, que ela é de 5 dias, todas as demais, como vocês podem ver, elas são de 15 dias, tá bom? Então, beleza, vamos começar já. Primeiramente, nós temos o nosso agravo de instrumento. O que é o agravo de instrumento? Agravo de instrumento, ele serve contra as decisões as decisões que não são sentenças, que são decisões interlocutórias e que estejam listadas no rol do artigo 1015 do CPC, ok? O que não está listado nesse aí seria o que era antigamente feito por agravo retido. Porém, o agravo retido com o novo CPC, ele foi retirado. E aí, com isso, nós temos o que hoje? Nós temos o protesto, que é alencado como preliminar durante o recurso de apelação, ok? Por isso que a gente tem essa seguinte situação. O rol do artigo 1015, ele é um rol taxativo, ou seja, se ele é números, cláusulas para quantidade de possibilidades que nós temos, ok? O cabimento do recurso, sendo bem direto, ele é contra tutelas provisórias, análise de mérito do processo, rejeição da alegação de convenção, incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição de posse de documentos de coisas, exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC e em outros casos que sejam referidos em leis esparsas, ok? Cabe também contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, ok? Belezinha. O que acontece? O agravo de instrumento deve ser interposto por escrito diretamente ao Tribunal de Justiça. Você não interpõe o agravo no juízo a qual. Ou seja, pegando por um exemplo, você tem uma ação que está correndo aqui na primeira vara de Mossoró. Essa ação, se você tiver a necessidade de apresentar um agravo de instrumento, será diretamente distribuída ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, entendeu? Diretamente ao presidente do tribunal, tá bom? O que acontece? O artigo 1016, ele já traz dizendo que ele vai ter que trazer o nome das partes, exposições do fato de direito, razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo também, ok? Um detalhezinho importante essa questão aqui de AR ou fax, ela ainda vale, porém,
hoje, com o advindo do PJE, não é mais tão utilizada. Ok? Vamos lá. Como é que se dá o processamento do agravo de instrumento? Ele é interposto diretamente no órgão de quem, como já falamos, e ele tem que conter todo o rol de documentos do artigo 1017, que vai ser petição inicial, cópia do despacho da decisão interlocutória, da decisão interlocutória que você está querendo revogar, entendeu? E outros pequenos detalhes. Caso não haja juntada de tudo que está constando nesse prazo de 5 dias, ele vai ser o quê? Ele vai ser tido como vazio. Depois disso, você tem que extrair uma cópia de distribuição e tem 3 dias para juntar ao juízo a quo. Desculpe, aqui no slide está errado. Ó. Não é no juízo a de quem, é no juízo a quo. Tá bom? Ó, tá vendo? Tem que informar no juízo a quo em 3 dias após a juntada no juízo a de quem. Depois desse prazo, o juiz ele pode fazer a retratação ou, se ele não fizer a retratação, aí ele vai ser julgado. Ok? Passando para o nosso próximo recurso, embargos de declaração. Pessoal, o que é embargo de declaração? Embargo de declaração está previsto no artigo 1022 do CPC e ele visa que, em qualquer decisão ou despacho proferido pelo juiz que tenha omissão, obscuridade ou contradição, ele venha a corrigir esses erros, entendeu? Ele não vem para reformar de maneira a alterar o critério e nem para anular a decisão proferida. Ele vem para deixar ela, do ponto de vista do português, clarificada, tá bom? Clarificada. E pode ou não ser sobre os fundamentos ou a conclusão de uma decisão, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é obscuridade? Obscuridade nada mais é do que quando está faltando algum requisito ou o juiz não especificou de maneira clara, ok? Ele pega, por um exemplo, você leva uma tese, vamos pegar em responsabilidade civil a questão da perca de uma chance. E o juiz, ele fala que foi analisado o caso e houve realmente a perca de uma chance. Porém, ele não descreve os critérios que seriam necessários para caracterizar isso. Logo, a sentença ficou obscura para a parte que perdeu, porque ela não vai ter como combater os critérios que o juiz elencou. Ok? Então, vamos passando. Contradição é quando a sentença em si ela tem um vício gramatical, pode às vezes ser um erro simples, como a palavra não, de maneira errônea, que fica mal posicionada dentro do processo, ok? Pode ser dentro da decisão. E, por último, omissão é quando o juiz simplesmente deixa de se manifestar sobre um pedido da parte. Exemplo, você entra com ação ordinária, simples, obrigação de fazer. E, em uma das coisas, você pede o dano moral. O juiz condena para que a parte seja obrigada a fazer o que você requer na inicial, porém, em nenhum momento ela trabalha com o pedido do dano moral. Nem para dizer que nega, para que você possa recorrer, nem para dizer que concede, para que a parte perdedora, sucumbente, venha recorrer. Ok? Requisitos. O prazo é aquele que a gente já tratou anteriormente. 5 dias. Não necessita de preparo, não tem porte de remessa. Ok? E os efeitos não são nem suspensivos, mas interrompe o decurso dos outros prazos recursais e tem o efeito translativo, ou seja, pode passar de um juízo para outro. E ele é apresentado ao juízo ou ao tribunal que prolatou o ato. Mas, um detalhe, se ele for de má-fé, ele pode causar uma multa de 2% sobre o valor da causa e, se repetido, 10%. Entendeu? Por quê? Porque se
você fizer isso, você vai protelar, porque fica interrompido os outros prazos recursais, porque entende-se que houve um prejuízo real, entendeu? A sentença, e aí as pessoas estariam prejudicadas de fazer. Imagine o caso de você requerer uma apelação e quando você chega lá para fazer a apelação porque não foi concedido os danos morais, na sentença em nenhum momento fala-se sobre danos morais. Nem dá para você recorrer para que seja concedido, porque ele não falou, nem dá para recorrer para que não seja concedido, porque ele não falou. Omissão. Entendeu? E, por fim, para nós encerrarmos aqui, nós vamos trabalhar com a ideia de apelação. Pessoal, apelação ela é um dos recursos mais básicos que nós temos. Para fins práticos, ela serve para quê? Para pedir uma revisão do que foi apresentado na petição inicial, na contestação, em todo o processo de primeira instância, por um grupo colegiado, entendeu? É uma revisão. É tanto que agora, durante aquela decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula, o ministro Fux ele defendeu exatamente que, durante a segunda instância, é quando você tem uma revisão da matéria. A partir da terceira e quarta instância, são revisões do ponto de vista processual e constitucional. Ponto. Ok? E ela cabe contra o quê? A apelação. Cabe contra qualquer sentença, com exceção das sentenças de embargo de pequeno valor na Lei de Execuções Fiscais, pois a própria lei traz que serão os embargos infringentes um recurso cabível. Ok? Então vamos lá. Com o novo CPC, o agravo retido deixou de existir. Então aí o que é que acontece? Com isso, você faz como a gente falou anteriormente, você faz através do protesto. Você conseguindo um protesto em juízo sobre aquela determinada decisão interlocutória, e aí o que é que você vai fazer? Quando você estiver apresentando a apelação, você vai abrir um tópico de preliminares, como na contestação, e aí você vai e faz o quê? Pegou a contestação, apresentou lá, preliminares, aí, dos protestos, e vai e coloca. Em tal momento, durante a audiência de instrução e julgamento, foi concedido a condição de testemunha para a mãe do réu, porém, é salutar que o Código Civil veda o testemunho de parentes e tal, sendo por isso foi apresentada impugnação negada pelo juiz, de maneira que ficou constando os protestos. E aí a gente pede o quê? A revisão. Ok? Aí, beleza. Se eu apelei, apresentei minhas razões para a reforma, né? Aí o que acontece? Em primeiro momento, se eu apresentei protesto, nas contrarrazões, a parte apelada vai apresentar a sua decisão, vai apresentar a sua defesa contra os protestos. Mas aí vamos dizer que for o contrário. A parte que vai contrarrazoar, a parte apelada, é que tem um protesto consignado nos autos. Aí, nesse caso, gente, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar o protesto, vai pegar a contrarrazão e vai abrir novo prazo de 15 dias para que o apelante se manifeste complementarmente sobre o pedido, as preliminares de protesto que foram arguidas. Ok? Então, vamos lá. Quais são os requisitos de admissibilidade da apelação? Primeiro, prazo de 15 dias úteis. Lembrando, 15 dias úteis processuais, ok? O que é dias úteis processuais? Se o fórum abriu no horário normal e fechou no horário normal, qual é o horário? Abriu às 8 da manhã e fechou às 6 da tarde, você é contado como dia útil. Se o PJE, durante as 24 horas do dia, não ficou indisponível por mais de 1 hora, também é considerado dia útil. Se o fórum fechou mais cedo, porque faltou energia,
ou se o PJE ficou 2 horas, 1h30 suspenso, automaticamente aquele dia é tido como não mais um dia útil processual, ok? Aí o que é que acontece? A gente vai 15 dias contados da data da intimação da sentença. Lembrando que no PJE você tem o prazo de 10 dias para ser feito a leitura automática. Ou seja, se eu fui intimado numa segunda-feira, eu vou ter, e sendo uma semana considerada normal, a partir da terça-feira eu vou ter 10 dias úteis para começar a contar os 15 dias do prazo preclusório da apelação, ok? Outra coisa, preparo. Diferente dos outros que nós vimos anteriormente, a apelação necessita sim que seja recolhido o preparo, entendeu? Como é a interposição? A interposição é feita no juízo que sentenciou, mas ele não mais faz a admissibilidade, que é a tempestividade e o preparo. Saber se você recorreu antes dos 15 dias passarem e se você apresentou as custas. Isso agora compete ao relator no tribunal, entendeu? Você não vai precisar que o juiz daqui ele analise isso. Ele apenas vai fazer a remessa dos autos para o tribunal, ok? Qualificação. Você não vai precisar qualificar. Porque você já está qualificado na inicial, entendeu? Só em caso quando o terceiro interessado apresenta recurso é que a gente tem. Por fim, a indicação, pois não é necessária, uma vez que cabe ao juiz do juízo de origem ou juízo a quo encaminhar para o juízo a de quem, ok? Então, via de regra, a apelação ela é sim dotada de efeito suspensivo e efeito devolutivo. Efeito regressivo só se ele for contra sentença de extinção sem resolução do mérito, porque aí manda os autos voltarem ao ponto que se estavam, entendeu? E translativo, porque ele pode passar do prazo sendo em sede de ordem pública e sendo matéria de ordem pública, ok? Então, pessoal, com isso a gente está terminando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Eu vou postar isso no YouTube junto com as outras aulas. Eu estou à disposição nos outros slides que vocês têm acesso. Tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp. Então, fiquem à vontade durante os estudos. Desejo a todos uma excelente prova, ok? E muito boa sorte, tá bom? Obrigado e tchau.